Alô, você que se liga na TV JC, começando mais um Torcida JC Debate, programa que repassa tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Hoje vamos falar muito da situação do Sport Náutico e Santa. O Sport conseguiu um alívio imediato, digamos assim, ao vencer o Figueirense por 1-0 na Ilha do Retiro. O Santa, que decepcionou sua torcida, perdeu diante de quase 35 mil pessoas para o América de Natal na Arena Pernambuco. E o Náutico, que caiu diante do Icasa em Juazeiro por 3-1. Comigo aqui, Diego Toscano, repórter do Jornal do Comércio, e Carlyle Paz Barreto, também colunista de esporte do Jornal do Comércio. Carlyle, quem viu o programa da semana passada, acho que se empolgou com o meu otimismo em relação ao Santa Cruz, principalmente em relação ao acesso, mas não foi o que aconteceu, né? O Santa perdeu para o América, uma decepção, Carlyle. Tato, nosso editor, ele pode até fazer essa ediçãozinha, botar pelo menos o comecinho do programa da semana passada. Eu quis animar, entendeu? Hoje tem a concreta possibilidade do Santa Cruz de chegar ao G4 da Série B. Tem o Náutico, que muitos já pensam em planejar 2015, e o Sport preocupado com a sua aproximação perigosa do Z4 na Série A. Continuas pessimistas? Foram 7 cis, né? Não, mas a pergunta foi, Náutico e Santa Cruz subir. Eu falei, não acredito. Se for Náutico ou Santa, aí é outra coisa. O Santa Cruz chegou. Agora, como bem dizia Galvão Bueno, uma coisa é chegar, a outra é ultrapassar, né? Foi tanto sim, né? O Santa Cruz já está classificado. Não, tem alguns jogos pela frente, tropeços são esperados. Eu não esperava que fosse tão cedo, né? Mas o Santa Cruz falhou. Santa Cruz não conseguiu ter a mesma organização de rodadas passadas. E no final, quando precisava aquela força para pelo menos segurar um empate, aí teve falhas nas substituições. Achei que Oliveira Canidé falhou agora, tirou o Kênio, que vinha sendo ponto de equilíbrio do time, pelo menos na questão da marcação do meio de campo, também com desafogo do time na velocidade para o contra-ataque. E aí ele matou o contra-ataque, matou a velocidade quando tirou o Kênio. Ô Diego, o Santa vinha muito bem embalado, né? Os últimos resultados foram muito bons. Você acha que a obrigação de vencer acabou atrapalhando o Santa Cruz? A obrigação de vencer atrapalhou. Eu acho que vocês estavam comentando na semana passada sobre o Ceará, né? Sobre o Castelão. Deu uma castelada. O Santa deu uma castelada na Arena Pernambuco. Foi o primeiro grande decepção da Arena, né? Nesses últimos 2 anos de funcionamento. O Santa teve a responsabilidade, quando teve a obrigação, quando deixou de ser superação e passou a ser a obrigação, o Santa se complicou, se atrapalhou bastante. Mas agora eu acho que o segredo do jogo foi o segundo tempo, né, Carvalho? O primeiro tempo foi até bem, o Santa perdeu 3, 4 boas chances de abrir o placar. E aí não abriu no segundo tempo. O Roberto Fernandes foi melhor que o Oliveira Canidé, né? Ele deixou para colocar os jogadores mais importantes no segundo tempo, né? Como se estivesse cansado no boxe, o boxeador cansa o adversário mesmo estando apanhando, né? E fez 40 anos agora da luta de Muhammad Ali com o George Foreman, e ele estava explicando. Ele cansei o adversário nos 4 primeiros rounds e no 5º ele derrubou. Foi basicamente o que o América fez com o Santa Cruz. Mas aí faltou força também para o boxeador Santa Cruz e acabou sendo nocauteado. Mas quero dizer a você, torcedor do Santa, não desanime. O Santa perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Ainda está muito embolada a classificação da Série B. A briga pelaquela 4ª vaga, né? Para mim, acho que Ponte Preta e Joinville já foram, apesar de matematicamente ainda não, mas estão com pontuação muito boa. O Vasco vai, mesmo aos trancos e barrancos, acho que vai. E fica só a 4ª vaga para 5 times disputando mais diretamente, Diego. Ceará, Santa, Atlético Goianiense, Avaí e Boa Esporte estão brigando forte por essa vaga. América Mineiro e Sampaio correndo por fora. Mas a briga é boa ainda. Eu acho que não dá para o Tricolor esmorecer, não. Não, de jeito nenhum. Principalmente no sábado, que tem um grande compromisso, tem um clássico na Arena Pernambuco. O Náutico vem cambaleando. E é muito importante que a torcida do Santa volte a apoiar. Não foi só por causa desse tropeço que ele saia, que ele não compareça. É normal, como o Carlyle falou, os tropeços acontecem no campeonato. O Santa não tem que esmorecer, não. Está muito dentro da briga ainda. Muito. O Santa Cruz tem fato positivo, tem confronto direto, além do clássico. Contra a Avaí e contra a Avaí em casa. O problema é que o último, contra o Atlético de Goiás, é fora de casa, na casa do Atlético. Se o Atlético chegar vivo até lá, vai ser um jogo duríssimo. Mas não pode ficar esperando só adversário direto. Vai ter que enfrentar também as pedrinhas pequenas, como o América de Natal. São nas pedrinhas pequenas que ocorrem maiores tropeços. Já que o Diego falou aqui do clássico, do Náutico, nós vamos puxar já o assunto do clássico, falando um pouquinho do Náutico. Foi o que você esperava, Diego, essa derrota para o Icasa? Eu, particularmente, não tinha esperança nenhuma do Náutico, porque não vejo mais motivação. E o Icasa era um time que tinha motivação de deixar a zona de rebaixamento. Então, 3-1 para o Icasa,
acho que não surpreendeu ninguém, né? Não, não. O Náutico até quando fez uma forcinha conseguiu empatar com o Crislã, mas o Náutico jogou muito mal. Fez força nenhuma para conseguir a vitória, nenhuma. O Icasa jogou muito melhor do que o Náutico. É esperado, o Náutico tá sem norte já no campeonato, mas ele tem que começar a se cuidar, que são 7 pontos só para o rebaixamento. É uma possibilidade pequena, mas são 4 jogos já sem ganhar, 3 derrotas e um empate. Time completamente desmotivado. É complicado. Totalmente esperado a derrota. Ô, Carlyle, o Dado Cavalcante, após a derrota contra o Icasa, falou para mim uma frase enigmática. Ele disse, abre aspas aqui pro Dado Cavalcante, vou armar a equipe para o jogo contra o Santa, de acordo com os que eu achar que os jogadores que ainda desejam algo no campeonato. Ele deixou a entender que tem gente que já abandonou o barco. O barco que já estava à deriva, com a direção tropeçando, a questão do bastidor do Náutico está terrível, crise financeira. Mas eu não achei que foi falta de vontade de algum jogador, não. Se for, vai ser pior ainda. Dependendo da escalação de sábado, ele vai passar para a torcida que quem ele tirou, jogador que não queria mais nada. E aí será que, por exemplo, Luiz Alberto falhou feio em 2 gols. William Alves também falhou. O meio de campo jogou nada. Foi a bola do Raí. Raí foi o pior em campo, apesar de Luiz Alberto ter sido responsável diretamente por 2 gols. E aí ele vai passar para a torcida, quem quer. Ou seja, vai perder o jogador para as últimas rodadas. Complicado isso. Ele também tinha falado que o Náutico chegou no seu limite técnico. Não sei. Dependendo da parte tática, a técnica pode se sobressair. E sábado o que a gente viu foi um jogo terrível. Velha bola aérea, o Náutico levando gols. Mesmo o zagueiro experiente como o Luiz Alberto. O terceiro gol foi o reflexo do time. Um jogador só do Icasa, pegando a bola no seu campo defensivo e indo levando, e os alvirrubros marcando com os olhos. E aí até que ele chutou e fez o gol. Passou por 5 marcadores. 5 marcadores. Ou seja, 5 marcadores não seriam marcadores, obstáculos, né? Nem obstáculos. Obstáculos às vezes você bate e volta. Eram 5 espectadores privilegiados que estavam lá dentro de campo. Santa favorito? Sábado pro jogo contra o Náutico? Sim. Santa tem o melhor time, tem mais motivação. Santa favorito? Favorito, até pelo retrospecto do ano, né? 2 vitórias e um empate, é favoritíssimo. Santa e Náutico, Náutico e Santa na Arena Pernambuco, próximo compromisso de ambos, sábado, rodada importante no Brasileirão. Vou falar agora do Sport, né? O Sport que venceu ontem o Figueirense, após 8 jogos de jejum, o Sport conseguiu finalmente vencer uma partida. Diego, você fez o jogo, né, para o Jornal do Comércio? Fiz o jogo. Tô vendo aí pelas manchetes, né? Sport encerra jejum e dentro do jornal foi Sport vence no sufoco, né? Isso, com gol sofrido, o Sport volta a vencer. Foi isso mesmo, sufoco? Foi no sufoco, foi muito sufoco. Até o gol de pênalti, né? A bola não balançou a rede, né? Como você tinha me dito antes. Não balançou a rede, ela bateu na trave e entrou. Foi um jogo que o Sport precisava da vitória de qualquer maneira. Se fosse 10 ou se fosse 1, tava valendo demais. Eram 8 jogos, era pressão, Eduardo Batista contestado. Então a vitória foi importantíssima. Independentemente do futebol, que não foi sensacional, não foi totalmente não abafou o time do Figueirense o tempo inteiro, mas o que importa foi ganhar. A vitória foi fundamental. Veja a importância de ter feito aquela promoção de ingressos. A torcida ganhou o jogo. O Sport baixou de 60 para 10, lotou e não apenas encheu as arquibancadas. O próprio torcedor do Sport foi torcedor do começo ao fim, mesmo quando perdeu aqueles gols no primeiro tempo, mesmo quando o Sport errou o passe, quando Danilo estava muito mal, o lateral esquerdo não funcionava mais uma vez com o René, Patrick fazendo um bom jogo, mas levando bola nas costas. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, quando caiu um pouquinho de produção, mas a torcida fez o time acordar. E as invenções de Eduardo Batista, né? Primeiro Danilo não deu certo, mas deu certo a de Joelito, que é um jogador contestado. Não é um jogador. Mas foi uma boa surpresa, né? Foi. Nesse jogo foi. Porque ele participou do lance do. E preencheu a lacuna, preencheu, né? Na área. Tava faltando um atacante. Um jogador fixo. Era para Neto Baiano estar lá. Não sei se ele vai entrar contra o Flamengo. Mas teve presença de área, participou da jogada, tabelou com o Ibson. Ele foi importante na vitória de ontem. E aí foi importante essa ousadia ou essa invenção de Eduardo Batista. Regis, Diego. Entrou nos 20 minutos, acho né? que o torcedor do Sport lamenta a cada dia que o Regis não teve condições de jogar bem esse brasileiro. Né? Um pouco que ele jogou, deu 2 dribles que o Sport não deu o jogo todo. A gente até contestou antes do jogo dele não ter entrado, pelo menos no intervalo, mas Eduardo falou que ele só aguentava 20 ou 25 minutos. Foi importantíssimo, né? Fez 2 jogadas excelentes, 2 dribles excelentes, chutou uma bola na segunda, com o Joeliton de novo, pra mim, vou até insistir nisso. Joeliton foi o maior acerto de Eduardo Batista, ele mudou o jogo no intervalo, com o Joeliton, com o garoto, fez a jogada do pênalti,
fez 2 ou 3 jogadas importantes, até com personalidade, ter calma para ajeitar o corpo, chutar, mesmo que ainda não tenha aquela força, mas ele é um menino que vai crescer muito. O Eduardo falou sobre ele na coletiva, Felipe Azevedo também falou. São importantes. E Regis tem tudo para ser o craque do time, se não se machucar novamente. Tem uma grande chance agora com o Diego Souza, que o Diego Souza se machucou, levou o 3º cartão amarelo. Deve entrar contra o Flamengo. Então o Rubro Negro vai ver agora. Você aposta no Regis de frente contra o Flamengo domingo? Eu aposto. Ele está há uns 15 ou 20 dias já na parte de transição, fazendo físico, treinou com o time a semana passada toda, não parou nenhum momento. Eu acredito nele para domingo. Sim. Mas o Wendel e Mancha estão de volta, Carvalho. Vai ter espaço para o Regis? Espaço teria, melhor você qualificar um meia avançado do que meter volante no time, né? Mas eu não acredito que Eduardo Batista faça isso não, ele precisa de marcadores. O Sport foi forjado na marcação, acho que ele volta Mancha, volta o Wendel, deixa o Regis para entrar no segundo tempo. Agora tem outra dúvida, né? Neto Baiano. Se recuperar, Neto Baiano tem posição garantida, principalmente com a saída de Diego Souza. O Sport ganhou essa substituição que o Diego falou, de Joelito, não foi a entrada de Joelito, o garoto que veio da base, foi a entrada de um centroavante, um jogador com presença de área. Talvez se fosse Neto Baiano, o resultado pudesse ser o mesmo. Para fechar aqui o programa, pênalti em cima do Ibson? Pênalti bobo que depois do drible de Ibson tinha mais 2 defensores. E aí o jogador do Figueirense empurrou por trás, foi pênalti. Pronto, esse foi a rodada do fim de semana repassada aqui pela sua equipe do Torcida JC Debate. Semana que vem estaremos de volta analisando o clássico, Náutico e Santa na Arena, e esse jogaço também na Arena, Sport e Flamengo. Um abraço, valeu!